Antes de a gente começar aqui com o nosso simulado, é uma dúvida muito comum de vocês, né? A GCL, qual é o melhor simulado para se fazer? Inclusive vocês perguntaram aí no chat, né? Qual é o melhor simulado para colocar no celular? Eu não recomendo nenhum simulado de celular. Não recomendo. Ah, mas um aplicativo bom que o meu vizinho... Aí, voltou. Ó, que o meu primo, que o meu vizinho que já passou pelo processo disse que é bom, que não sei o que. Eu sempre digo para todo mundo a mesma coisa. Se simulado, se responder simulado, só responder simulado fosse a solução, para que eu iria dar aula para vocês? Hã? Não daria aula, tá? Entendam o simulado como uma ferramenta de estudo, tá certo? Ele é uma das ferramentas de estudo que a gente tem, mas não é a única ferramenta que a gente tem, tá certo? Ele é uma das, né? Como eu disse. A principal ferramenta de estudo que vocês têm é o material didático, tá? Material didático que vocês têm para poder estudar, tá? Então leiam material didático, apostila, o código, aqueles links, resoluções que eu passo para vocês durante as aulas, manuais que eu passo, tudo que não tem na apostila ou que tem na apostila, porque eu sei que tem a galera que não adquiriu a apostila, eu sempre vou mandando os links durante as aulas, né? Isso para que vocês façam download e tudo mais. Por exemplo, amanhã a gente vai ter aula de primeiros socorros e na aula de primeiros socorros eu passo para vocês um material didático de direção defensiva e primeiros socorros. No material de direção defensiva ainda tem um pouquinho de meio ambiente e cidadania. Então, vai 3 em... Ali, na verdade, 3 em 2, né? Porque aí a parte de mecânica e a parte de legislação são a parte, né? E a legislação, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, não tem, né, um aplicativo, nenhum aplicativo eu recomendo. O que eu recomendo é que vocês acessem simulados, tá? Eu acabei de lançar lá no grupo da autoescola o link de alguns simulados para vocês. Foi essa mesma lista que eu acabei de lançar aí no chat para vocês, tá certo? Lá vocês vão ver que tem simulado do Detran Paraná, simulado do Detran Rio de Janeiro, simulado do Detran Lagoas, simulado do Detran Pernambuco e simulado do Detran do Espírito Santo. O Detran Lagoas, Detran do Espírito Santo, o Detran do Acre, Detran do Maranhão utilizam a mesma plataforma, tá? Que é a plataforma do e-Detran. O Detran Lagoas ele tá com essa skin nova aqui, né? Com esse layout de página, tá? Um pouquinho diferente. Demora um pouquinho para abrir, tá? Um dos motivos pelo qual não uso o simulado do Detran Lagoas é justamente o travamento em sala de aula. Porém, como vocês estão aqui no estado de Alagoas, meu conselho é que vocês façam, vez ou outra, do simulado do Detran Lagoas, tá? Por quê? Porque é um simulado que se aproxima muito do exame de vocês, tá? Tenham paciência, porque ele vai travar bastante, como eu falei, mas vocês se acostumam também com o layout da prova. O simulado, as opções, o cronômetro, a disposição da página é essa que vocês estão vendo aqui, tá? Agora, em 2025, eu não sei quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pode estar assistindo esse vídeo 2, 3 anos depois de 2025, mas o layout é o mesmo, pelo menos hoje, em outubro, né, de 2025, tá certo? Então lá tem esses links que eu mandei para vocês, vejam os links, acessem, mas como eu falei, entendam o simulado como uma ferramenta de estudo. Não é a única, mas uma ferramenta, e como uma ferramenta ele deve ser bem utilizado. Como que vocês vão utilizar o simulado de maneira mais produtiva? Como a maioria faz, pega, abre o simulado e dá aquele pau, começa a responder. E o que não sabe chuta, né? Façam desse jeito, mas também entendam que durante os simulados em casa, vocês podem consultar o material a hora que vocês quiserem, né? Então consultem material também fazendo o simulado. A resposta que você não souber, você vai lá e procura a resposta no material didático, procura a resposta na apostila, porque aí você vai ter um
um desempenho melhor. E quando você procura, aqui você sabe, você responde, aqui você não sabe, você vai procurar a resposta. Quando a gente responde desse jeito, a gente vai atrás da resposta, guarda ela mais fácil na nossa cabecinha e fica mais fácil. Se essa pergunta cair de novo para você no simulado, como você já foi atrás da resposta, você dificilmente vai errar, tá certo? Então, façam também consultando material, é importante. Vocês que são alunos aqui da autoescola, vocês têm acesso ao meu WhatsApp. Teve dúvida? Printa a pergunta, manda para mim, tá certo? A galera que está assistindo o simulado pelo YouTube, vocês estão assistindo ao vivo aqui na aula, vocês vão participando aí no chat, tá? Vai aparecer a pergunta, eu vou dar um tempinho para vocês responderem aqui, vou perguntar, vocês já podem responder no caso vocês queiram. E se você quiser fazer o seu desempenho aí, tá? Pega uma canetinha. Eita, mas eu não tenho caneta aqui, eu não estou pronto. Pega um bloco de notas aí no seu computador, quem estiver acessando pelo computador. Mas quem estiver em casa, pô, vai lá, pega uma caneta, um lápis, né, um pedacinho de papel e vai anotando. Apareceu a pergunta, tu bota número 1 e coloca a opção que você colocaria. E no final a gente vê se você acertou, se você errou. Beleza? Com cada pergunta, quem vai respondendo são vocês, mas eu vou corrigindo também, né? Automaticamente. A galera do YouTube também pode fazer isso do mesmo jeito. Apareceu a pergunta, pausa, dá uma lida ali, responde e vê a resposta, né? Que a gente vai fazer. Aí você vai tendo o seu desempenho, tá certo? Desses simulados, eu utilizo em sala de aula, como vocês já perceberam, o do Rio de Janeiro. É o melhor? Não, não é o melhor, tá? Desses que eu mandei, eu considero que tem um nível um pouquinho mais alto, o do Paraná. Mas o do Detran do Rio de Janeiro, ele, didaticamente, aqui para a sala de aula, ele é o melhor. Ele é disparado o melhor por conta da disposição das perguntas. A gente consegue rever todas as perguntas, caso a gente erre. O de Pernambuco, a gente também consegue rever essas perguntas. Mas, assim, a maneira com que o do Rio de Janeiro ele dispõe as perguntas é melhor, é mais prático. Tá certo? Então aqui a gente tem 30 perguntas de múltipla escolha e teremos uma duração de 60 minutos. Lá no dia do exame, aqui em Alagoas, hoje, a gente tem uma duração de 50 minutos também para as 30 perguntas, tá certo? Então, vamos clicar aqui em primeira habilitação e vamos começar o nosso querido simulado, tá certo? Deixa eu ajustar aqui minha música de fundo para a gente poder iniciar. Podemos, né? Tá ok aí para vocês? Então comecemos. Primeira pergunta. Quando o condutor estiver à direção do veículo, deve obrigatoriamente portar a letra A, CNH, o CPF e a carteira de identidade. Letra B, a CNH e o CPF. Letra C, a carteira de identidade. Ou letra D, a CNH, quando no momento da fiscalização não for possível ter acesso ao sistema informatizado. E aí, qual que vocês colocariam? Estão me respondendo aí. Essa aqui vamos analisar. Carteira de identidade? Carteira de identidade? Não, né? Porque a CNH ela não substitui o RG, ela não é considerado documento de identidade. Então, para que eu vou estar apresentando carteira de identidade enquanto eu estiver conduzindo, né? O CPF ele consta dentro da nossa CNH. Então, a gente não deve apresentar o CPF. Eu confesso para vocês que o meu CPF era aquele que era um cartãozinho, tipo cartão de crédito. Hoje a gente faz a impressão, né, no site da Receita Federal. Mas aquele meu cartãozinho, ele com o tempo, né, quebrou, né, e tudo mais. E eu não me preocupei de tirar outro não, porque minha CNH ela serve com o CPF e agora o novo documento nacional de identificação ele também consta, né, o CPF, então deixa para lá. Aqui, né, CNH quando no momento da fiscalização não for possível ter acesso ao sistema informatizado. O acesso ao sistema informatizado é acesso à CNH digital e a CNH digital a gente não precisa ter internet, né, para poder ter acesso, a não ser que você esteja com seu telefone desligado, né, ou tenha esquecido seu telefone. E leve sempre o documento físico, tá? Próxima pergunta. Expedir a carteira nacional de habilitação é competência de quem? Letra A,
do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra B, do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Letra C, do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Ou letra D, do Ministério do Transporte. Nessa aqui será quem? Quem vai expedir a nossa CNH? Letra C. Letra C. Tá certo? Departamento Estadual de Trânsito. Ele que vai dar a palavra final, né? Ó, vai lá. Pode pegar a sua CNH, né? Ele, após a nossa aprovação do exame teórico, do exame prático, né? Terceira pergunta. Para garantir uma boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. Letra A, semanalmente com os pneus frios. Letra B, diariamente com os pneus aquecidos. Letra C, anualmente com os pneus frios. Ou letra D, mensalmente com os pneus frios. A gente falou agora há pouco, quando a gente falou sobre a questão das motos, mas a gente também falou na aula de ontem. Vai ser, muito bem, Ezequiel, semanalmente e com os pneus frios, né? Nunca com pneu aquecido. Já pensou ter que calibrar o pneu diariamente, minha gente? Ou a galera que... Mas tem gente que calibra anualmente, tá? Só vai calibrar quando os outros falam que o pneu tá murcho, né? Não é nem ele que vê, são os outros que disseram. Próxima pergunta, quarta. Quando o veículo colide, as lesões do condutor tendem a ser mais graves. Letra A, quando as janelas estão fechadas. Letra B, quanto maior for a velocidade. Letra C, quando colide com animais. Ou letra D, quando for colisão traseira. E agora? Vai ser? Letra B, muito bom. Quanto maior for a velocidade, né? A gente viu, né, alguns vídeos mostrando justamente isso, né? Quanto maior for a velocidade, vai ter o fator multiplicador, né? Podendo chegar a 60, 70, 80, 100, 200 vezes o nosso peso. Então, letra B. Quinta pergunta. O condutor, ao assumir o volante de um veículo automotor, deve... Letra A, adotar atitudes agressivas? Não. Agir corretamente somente quando lhe for conveniente? Não. Letra C, respeitar sempre as leis de trânsito? Letra D, descarregar suas frustrações e angústias nos outros condutores? Letra C, né? Letra C, muito bem. Próxima. Sexta pergunta. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Lembrando que situações adversas são situações que nos atrapalham, que nos incomodam, que impõem dificuldades. Não foi? Então, letra A, boas condições de iluminação. Letra B, dirigir na velocidade permitida. Letra C, boas condições das vias. Tudo isso é bom. Por tabela, por eliminação, já é a letra D. Mais condições de manutenção do veículo. Letra D, né? Muito bom. Próxima. A placa de advertência direita alerta aos usuários das vias que há. Letra A, essa daqui, né? Pista dividida. Letra B, uma rua sem saída. Letra C, um início de pista dupla. Letra D, uma mão dupla adiante. Vamos lá ver essas plaquinhas aqui. Deixa eu abrir uma nova guia e trazer para vocês aqui essas outras placas que ele mostrou ali, tá? Puxar para cá. Olha só. Esse portal aqui, né, mostra pra gente todas as placas. Aquelas placas todas ali são placas de advertência, tá? Deixa eu ver se elas têm aqui essas. Pronto, tá aqui, ó. Pista dividida, é essa daqui. É quando a gente tem um canteiro central, tá? Canteirinho central. E esse canteiro central, ele divide duas pistas em circulação no mesmo sentido. Aqui em Maceió, nós temos como, por exemplo, a Avenida Álvaro Calheiros, tá certo? Essa é a pista dividida.
A outra plaquinha que ele colocou lá pra gente foi qual? Ó, uma rua sem saída. Essa eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Essa daqui, né? Rua sem saída, né? Tá ali explicitando isso pra gente. A outra plaquinha é início de pista dupla, de fato. É essa, tá? Aqui, vamos botar. E uma mão dupla adiante. Mão dupla adiante é essa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Cadê? Tem não. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Uma mão dupla adiante. Essa plaquinha. Tá certo? Mão dupla adiante. Alright? Então, aqui e aquela outra lá, especificamente falando, que aqui tá na pergunta pra gente, é um início de uma pista dupla. Tá certo? Início de pista dupla. Traz pra cá. Traz pra cá. Volta. Aqui. Beleza. Então, nessa aqui, alternativa C. Próxima pergunta. Não, não é D, não. É letra C. Início de pista dupla. Entendeu? Não foi, não, Luísa? Estudem placas, viu, minha gente? Estudem placas. Tá? Próxima. A solidariedade e outros valores morais e éticos são: letra A, importantes para o convívio social, como também para o trânsito. Letra B, necessários para o trânsito, mas pouco importantes socialmente. Letra C, desnecessários serem repassados entre pais e filhos. Desnecessários para a população no cotidiano. Letra A, né, minha gente? Aqui eu precisava nem ter assistido a aula da GCL, né, para responder. Nem precisava, né? Próxima pergunta. Outra plaquinha aqui, ó. A placa de advertência direita alerta aos usuários das vias para: letra A, chuva. Letra B, zona florestal. Letra C, projeção sinuosa à esquerda. Ou letra D, vento lateral. Belezinha, vento lateral, perfeito. Perfeito, né? Próxima pergunta. Não tem nem, quer dizer, a projeção sinuosa à esquerda seria essa daqui, né? Pista sinuosa à esquerda, né? Seria essa. Mas projeção não existe, a projeção sinuosa à esquerda. Adotando os conceitos de direção defensiva, é possível dirigir com segurança. Seguindo esse preceito, pode-se afirmar que: letra A, se deparar com o animal na via, ao se deparar com o animal na via, não realize movimentos bruscos, buzine levemente ou jogue luz alta para espantar o animal. Letra B. A marcha ré deve ser utilizada em pequenas manobras, nas saídas dos estacionamentos e próximas às esquinas. Letra C. Ao se deparar com a curva, acelere antes de entrar nela e pise no freio ao fazê-la. Letra D. Em ladeiras, acelere o veículo ao começar a subir e reduza a marcha conforme a necessidade. E aí, qual que vocês colocariam? Letra A. Preste atenção, eu não tenho o objetivo de espantar o animal, tá? Não é nosso objetivo. Então não vai ser essa. Tá? Buzinar também não, tá? Eu posso assustar o animal correr para qualquer outra situação. Ah, então é a B. Não podemos, né, dar ré nas esquinas. Apesar que a gente vê a galera fazendo, não pode, é perigoso. Você não tem visão de quem vem lá atrás, né? Não é. Próximo, na saída de estacionamento de ré, não é seguro. Perfeito, letra D. Né? Em ladeiras, acelera o veículo ao começar a subir
E conforme haja necessidade, a gente vai reduzindo a marcha, tá? Próxima pergunta. Mais uma plaquinha pra gente, olha lá. A placa de advertência à direita alerta os usuários das vias que há, aqui ó, uma confluência à direita, uma confluência à esquerda, um entroncamento oblíquo à esquerda ou um estacionamento regulamentado. E agora, qual que vocês colocam? Falem logo que depois eu vou lá olhar as plaquinhas pra gente. Letra C, letra B e agora? Ó, a gente tem a confluência é quando tem algum fluxo confluindo com o meu, chegando junto ao meu. Quando a gente tem ele saindo, é um entroncamento oblíquo, tá certo? Então, nesse caso, o fluxo ele está saindo. É um entroncamento oblíquo à esquerda, tá? Não é confluência, porque o fluxo ele não está chegando, tá? Vou mostrar essas placas para vocês. E o estacionamento regulamentado não, né? Vamos lá. Ó, o entroncamento oblíquo, né? São esses dois aqui, ó. Cadê? Só tá. Cadê os outros entroncamentos? Não estão não aqui, só estão as confluências. Mas ó, tá aqui os entroncamentos. Ó, confluência à esquerda, tá vendo como é? É o fluxo que ele tá chegando na via, tá? Se a gente for confluência à direita, é o fluxo chegando na via. No caso do entroncamento oblíquo, é o fluxo saindo da via. Como essa imagem lá, né, ó, entroncamento oblíquo à esquerda, é a mesma imagem, dessa daqui, ó. Certo? Próxima pergunta. Mais outra. Hoje a gente tá tendo bastante placa. A placa de advertência alerta aos usuários das vias que há uma curva à direita, em S à direita, à esquerda ou em S à esquerda. À direita, perfeito. À direita. Tá. A curva em S, né, é uma sequenciazinha de curva bem suave, né? Aqui, ó. Curva em S, são essas aqui, ó. Ó, curva em S, ela é bem suave. Aqui já é a curva acentuada em S, né? Ela é mais fechadinha aqui. Mas aqui são as curvas em S, mais simples. Próxima, 13ª. É correto afirmar que a posse da Carteira Nacional de Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão. Letra B. A solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros. Letra C. É impossível considerar que a educação pode ser um elemento importante para a melhoria no trânsito. Tem gente que pensa que é assim, né? Infelizmente. Letra D. A participação da sociedade nas discussões referentes ao trânsito não é uma atividade democrática. Por incrível que pareça, é uma atividade democrática. Tá? Por exemplo, agora durante a gravação desse vídeo, né, nós estamos tá rolando aí a discussão da desobrigatoriedade das autoescolas, né? Tirar a obrigatoriedade das autoescolas. Quem está assistindo esse vídeo no YouTube pode ser que já tenha sido aprovado ou reprovado, aprovado com mudanças. Mas quem está assistindo aqui nesse vídeo tá rolando ainda as discussões, né? E tá lá no portal do Participa Mais Brasil para quem quiser dar sua opinião, quem quiser fazer sua redação a respeito, né, das possíveis mudanças, podendo opinar. Então ela é uma atividade democrática. Agora, se vai ser respeitada ou não essa democracia é outra história, tá certo? Mas ela é. Nesse caso aqui é a letra B, né? Letra B, certo? Próxima pergunta. Usar no veículo equipamento de som e volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN é uma infração? E aí, letra A, média, B, grave, C, gravíssimo, D, leve. Letra B. Não, letra B não, letra A. Não, é do som, perdão. Letra B, perdão, letra B. Tá? Ó, existem 3 infrações de ruído, né? Possíveis 3 infrações de ruídos que a gente pode encontrar. São elas:
possivelmente, né? Que vocês podem encontrar. Som. Vamos botar da menor, né? Buzina. Leve. Som. Grave. Som não, perdão. Alarme. Média. Média. E som grave. Bônus. Escapamento. Aqueles escapamentos esportivos, né? Que a galera coloca os fogo coiote. Grave também. Então são essas aí as infrações de ruído, beleza? Aula de meio ambiente, né? A gente vai ter aula de meio ambiente dia 13, né? Deixa eu olhar meu calendário aqui, dia 13 de outubro. Aí a gente vai ter a aula de meio ambiente. É uma das infrações que eu digo, ó, a gente vai começar a aula e eu vou passar a dica para vocês. Olha, minha gente, guardem com carinho as infrações na aula de hoje, porque eles costumam perguntar as gravidades para vocês. Tá aqui o exemplo, tá? Próxima. Um procedimento correto quando o motociclista está caído com o capacete na cabeça é: letra A, ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra B, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Letra C, remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra D, remover o capacete e não ler nem o resto. Se tiver remover capacete e ajudá-lo a se erguer, não são. Então, letra B, sinaliza, chama o resgate e verifica a respiração. Primeiro sinalizem sempre, tá? A gente vai falar sobre isso na aula de amanhã. Primeiro sinalizar sempre, fundamental. 16ª pergunta. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, é aconselhável não desligá-lo repentinamente, deixá-lo funcionando por alguns minutos em marcha lenta. Para evitar, letra A, o aumento de carga da bateria. Letra B, a formação de ar no sistema de freio. Letra C, a refrigeração imediata do motor. Ou letra D, o acúmulo de calor no motor. Qual é? Vocês colocariam? Letra. O aumento da carga da bateria é um objetivo que a gente quer, né? A gente quer aumentar. Não forma ar no sistema de freio de um carro, tá? Tem o sistema de freio a ar dos caminhões, né? E tudo mais. Mas aqui, como ele não falou que é um caminhão, né? Então não se existe isso. Refrigeração imediata do motor é um dos objetivos, né? A gente queria que isso acontecesse, que o motor ele refrigerasse imediatamente. É a letra D, para evitar o acúmulo de calor no motor. Quando a gente desliga o motor repentinamente, principalmente após um esforço, né, uma subida de serra muito íngreme e tudo mais, e longa, se a gente desliga o motor assim que a gente chega, o sistema de arrefecimento ele não vai funcionar, ele vai parar ali, vai ter muito calor antes da válvula termostática, então ele não vai funcionar da maneira que deveria funcionar. Então deixa o tempinho que aí o radiador vai trabalhar, ventoinha, vai ficar trocando para que ele refrigere de uma maneira mais uniforme. Então seria a letra D aqui, tá? Próxima pergunta. Para evitar o acidente em cruzamentos não sinalizados, os condutores deverão: letra A, reduzir a velocidade. Letra B, estacionar o veículo. Letra C, aumentar a velocidade. Ou letra D, manter a mesma velocidade. Letra A, perfeito. Resposta coringa, né? Como a gente fala. Resposta coringa da direção defensiva. Reduzir velocidade. Próxima. 18ª. Nos semáforos, o condutor deve: letra A, parar mediante a luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Letra B, reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Letra C, partir cautelosamente caso haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja vermelho. Ou letra D, prosseguir mediante a luz amarela se não houver veículos parados na via transversal. Aula de sinalização, né? A gente falou: atenção, pare. Não é isso? O amarelo é atenção, pare. A gente falou também nas aulas de direção defensiva, mas é atenção, pare. A gente só passa no amarelo se for a situação mais segura. Se viu que o veículo que vem lá atrás está muito próximo, muito colado, não tem espaço para tu parar, ou se você parar, vai parar dentro da zona de conflito, né? Aí a gente não pode fazer isso. Então, letra B. Próxima. É motivo para ter o valor da multa agravado em 3 vezes. Dirigir na seguinte condição. Letra A, com a CNH ou habilitação vencida há mais de 30 dias.
Letra B, sem usar cinto. Letra C, sem possuir CNH. Letra D, sem usar lentes corretoras. E agora, José? Aula de infrações, né? Aqui, ó, é infração grave, tá certo? Não é nem gravíssima, é infração grave, artigo 167. Aqui é gravíssima, mas não é agravada. E aqui também é gravíssima, mas não é agravada. Então, sem possuir CNH. Alright? Primeira infração do CTB, artigo 62, inciso 1º. Tá ali já. Próxima pergunta. O excesso de fumaça negra nos veículos podem provocar nos indivíduos. Tem muita fumaça escura ali na sua frente. Letra A, perda de concentração. Letra B, redução dos reflexos. Letra C, distúrbio do sono. Letra D, alteração do sistema nervoso central. Se você está conduzindo com seu carro e tem muita fumaça preta na sua frente, o que é que isso vai causar? Redução dos reflexos, né? Redução dos reflexos. A gente não vai enxergar da mesma maneira que a gente deveria enxergar, né? Então a gente acaba perdendo tempo de reação. Próxima pergunta. O candidato à obtenção da CNH cometerá uma falta grave em seu exame de direção. Letra A, dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. Letra B, avançar sobre o meio fio. Letra C, fazer a conversão incorretamente. Letra D, não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. Letra D, tá certo? Aqui é uma falta média, aqui é reprovação, aqui fazer conversão incorretamente, aí vai depender, né? Mas pode ser eliminatório também. Então, eliminatório, e aqui 2 pontos. Nesse caso aqui, infração de natureza grave, tá? Quem tiver com a apostila da autoescola, né? Lá na última página, na última folha, tem as faltas dos exames. Então, vocês conseguem verificar justamente isso, tá? E só para eu tirar dúvida, cadê, ó? A do realizar a conversão incorretamente, cadê? Não tem aqui. Pelo menos não nas gravíssimas. É média, fazer conversão incorretamente, média. É uma falta média lá prevista no item D. Tá certo? Então, infração média. Não infração, falta, tá? Vamos lá. Aqui aparentemente teria uma imagem, né? O motorista do veículo A poderá colidir com o veículo que trafega em sentido contrário, em função da força centrífuga. Para evitar esse tipo de colisão, o motorista deverá. Eu não estou vendo a imagem. Não apareceu para a gente aqui essa imagem. Então, como não apareceu a imagem, vamos tentar eliminar aqui algumas opções, tá? Manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva. É interessante. Aumentar a velocidade na curva e manter-se à esquerda, não. Né? Porque se eu vou para a esquerda, eu vou me aproximar da contramão. Na verdade, então isso daí eu não quero. Diminuir a velocidade e manter-se à esquerda. Né? Frear o veículo no meio da curva, não, pelo que a gente já leu, né? Então fica na dúvida entre a letra C e a letra A, né? Letra C e letra A. Então vamos colocar aqui, né? Manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva, pelo que a gente estudou nas aulas de direção defensiva. Eu até falei, ó, de reduzir velocidade e usar o freio é antes de entrar na curva. Então bora colocar essa daqui, tá? Mas a gente vai deixar essa daqui guardadinha. Guardem um 22 pra gente confirmar no final, tá? Próxima pergunta. Quem estiver vendo no YouTube, só pausar e voltar, né? Depois. 23ª. Ao atender, um motociclista com alteração de consciência após ter batido sua cabeça no chão, deve-se. Letra A. Aplicar gelo na cabeça da vítima após se tirar seu capacete. Tá errado. Evitar movimentar a vítima e chamar o socorro médico especializado. Já marquei. Oferecer líquidos à vítima, não. Restringir os movimentos da vítima mantendo suas roupas apertadas. Letra B. Letra B. Né? 24ª pergunta.
Existem muitas condições adversas de condutor. São condições física e mental, respectivamente. Então, nessa ordem, tá? Letra A, medo e dor. Letra B, inabilidade e dirigir com visão deficiente. Letra C, insegurança e dirigir alcoolizado. Ou letra D, fadiga e preocupação. Ele quer saber na ordem, né? Medo é psicológico, inabilidade é psicológico, insegurança é psicológico. Então tudo isso é mental. Então resta a letra D, fadiga, né? Que é o cansaço físico. 25ª pergunta. Em uma ultrapassagem, a primeira situação a ser analisada é: letra A, a declividade da via. Letra B, o risco da manobra. Letra C, a distância de parada. Ou letra D, a distância de conversão. Essa aqui eu explico bem explicadinho, né? Quando a gente fala sobre essa regrinha de ultrapassagem, digo, o primeiro item que a gente deve observar é o risco a ser assumido, o risco da manobra. Não é verdade? Próxima, 26ª. Você mesmo pode observar o funcionamento do seu veículo, seja pelas indicações de painel ou por inspeção manual simples. Dentre as alternativas abaixo, é correto afirmar que: letra A, nos veículos de transmissão automática, para verificar o nível do óleo, deve-se procurar por vazamentos sobre o veículo. Não, transmissão automática ele tem a varetinha que a gente consegue verificar o máximo e o mínimo ali, tá? O pneu deve apresentar sulcos de no mínimo 2,6 milímetros de profundidade. É isso? O TWI fala de 1,6, não 2. Então a letra A e a letra B foram embora. Manchas no piso, sob o veículo, quer dizer que há vazamento de fluido de freio. Calma, deixa ela quietinha. Letra D. A cada 20 mil quilômetros deve-se verificar o estado de conservação da vela. Um pouquinho antes de a gente vir para cá, eu falei sobre as velas, não foi? Falei, a verificação é feita a cada 10. Né? Eu falei das motos, né? Mas eu disse que nos carros a gente troca a cada 20 e verifica a cada 10. Então, letra C, por eliminação, não necessariamente que o vazamento é de fluido de freio. Pode ser direção hidráulica, pode ser fluido de freio, pode ser caixa de marcha. É fluido, tá certo? Não quer dizer que é vazamento de fluido de freio. A não ser que seja lá pertinho das rodas, né? A gente já associa isso. Próxima pergunta, 27ª. Em caso de envenenamento por inalação, respiração, uma atitude correta do socorrista em relação à vítima é: oferecer água, não controlar os sinais vitais, afrouxar suas roupas ou não provocar vômito. E aí? Ele quer saber uma atitude correta. É não provocar vômito, né, minha gente? Por quê? Para que eu vou provocar vômito? Se a vítima ela respirou, ela não ingeriu a substância, né? Então ela inalou. Então não tem para que provocar vômito. Então é letra D. Próxima pergunta. Um condutor defensivo visando ultrapassar uma bicicleta de forma segura deverá guardar uma distância lateral de: letra A, 3 metros. Letra B, 1,5 milímetros. Letra C, 2 metros. Ou letra D, 2,5 metros. Quando eu explico a questão das motos, no corredor, distância de segurança, a gente vê lá que o artigo 201 fala de 1,5 metros, né? 1,5 metro, 1,50 centímetros. Letra 29ª. São considerados crimes de trânsito. Olha aí, vocês tiveram sorte de pergunta de crime, né? Letra A, transitar na contramão de direção. Transitar na contramão de direção e no acostamento, não. Avançar sinal vermelho, não. Participar de disputas não autorizadas e omitir socorro. Dirigir sem habilitação, mas estacionar em local proibido, não. Então, participar de disputas, né? Artigo 308 e omitir socorro, artigo 304. E a 30ª, para a gente poder fechar o nosso simulado. Para fazer a conversão à esquerda no período noturno em uma via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação, tem vírgula não, tá? Deve. Letra A, encostar à direita e aguardar um momento seguro para fazer a conversão. Letra B, acionar o dispositivo indicador de direção. Letra C,
dar um toque rápido na buzina, ou letra D, acionar a luz alta do farol. Eu quero converter a esquerda dentro da cidade. O que é que eu faço? Aciono o dispositivo indicador de direção, aguardo a próxima linha de divisão de fluxo e observo o que está acontecendo à volta para então fazer essa conversão, certo? Então, muito simples de resolver o pepino, beleza? E aí, bora lá ver o nosso resultado. Vocês acham que a gente acertou em 100%? Tem aquela lá, né, a 22ª, que a gente não pode garantir, né? Mas será que a gente acertou 100%? E o desempenho de vocês aí? Depois vocês me digam se foi o desempenho de vocês foi produtivo. A galera que está assistindo no YouTube, bota lá nos comentários se aprovou, se não aprovou no simulado, tá? Que foi feito aqui. Mas bora corrigir aqui nosso simulado. 100%. 100%. Então, você que está assistindo no YouTube, pode ir pausando, né? Pode voltar lá para a pergunta que você teve dúvida, né? A galera que já é da casa, o pessoal que é aqui aluno da autoescola, também vai estar disponível para vocês lá o vídeo no YouTube. E se tiver dúvida, printa, manda para mim o simulado que você estiver fazendo em casa, printa, manda para mim que eu vou lá e tento te orientar como responder aquela pergunta. Beleza? É isso. Então nosso simulado errou 4. Beleza, mas está terminando hoje, está pronta para a prova, tá?